Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um conteúdo interessante falando um pouco sobre o que são as odds, beleza? Então se você quiser ficar por dentro desse conteúdo, já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para receber sempre conteúdo quando eu trago conteúdo novo aqui. E é claro, fica de olho nas minhas redes sociais, o link está tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho do que são as odds e como que elas funcionam, por que elas existem, quem faz e como é que eles disponibilizam, como que as casas de apostas disponibilizam isso pra gente. Basicamente, as odds elas são uma combinação de probabilidade pelo preço, ou seja, a casa de apostas ela vai pegar uma probabilidade e transformar isso em valor. Como que eles vão fazer isso? Dentro da casa de apostas, dentro das equipes que organizam aí as odds, as probabilidades, eles veem a probabilidade de um determinado evento acontecer, eles transformam isso em preço. Então, se a gente tem uma odd lá de, por exemplo, 1,80, significa que aquele evento, aquela situação, ela tem aí pelo menos uns 60% de chance de acontecer. Então, quanto maior a odd, menor a probabilidade daquele evento ocorrer. Então, é sempre importante vocês terem isso em mente. A odd é alta, a probabilidade de algo acontecer é baixa. E se a odd for baixa, é sinal que aquele evento, aquela situação, tem uma probabilidade maior de ocorrer. Beleza? Essa relação é importante que vocês tenham em mente. Agora, como que um site de apostas chega nessa odd? Como que ele chega nesse número? Né? Como que ele calcula essas probabilidades? Bom, isso é um assunto muito interessante. Existem várias empresas que fazem esse trabalho. Não necessariamente todas as casas de apostas fazem esse cálculo em um departamento próprio. Geralmente eles contratam isso de outras empresas. Existem grandes empresas como a Sports Radar, como a Sportsbet Consult, enfim, empresas gigantescas especializadas em oferecer esse serviço de cálculo de odds, perfeito? Essas empresas elas trabalham também com estatísticas de futebol, elas oferecem aquele monte de estatísticas que a gente vê nas casas de apostas e em sites como, por exemplo, o SofaScore ou Flash Score, enfim, onde a gente vê estatísticas dos times e dos jogadores, enfim, por partida. Essas empresas, elas colhem essas informações e vendem para as casas de apostas e junto com esse trabalho também elas fazem o cálculo das odds. E como que esse cálculo é feito? Ele é baseado numa coisa chamada inteligência artificial. O que a inteligência artificial é responsável dentro desse processo? Eles recolhem o maior número de informações sobre as equipes e sobre os jogadores, como que o time joga, de que lado o time ataca, quantas finalizações em média faz por jogo, quanto de posse de bola em média tem por jogo, qual o retrospecto daquela equipe em relação a confrontos com aquele adversário específico, qual a força daquela equipe jogando dentro de casa. Todos esses aspectos a inteligência artificial é responsável por administrar. Então, existe um desenvolvimento de programação mesmo, de software, que os profissionais dessas empresas desenvolvem para conseguir organizar o maior número de informações possíveis. Essas informações elas são baseadas num conceito de machine learning. O que isso quer dizer? Quanto mais informações você coloca dentro desse sistema, mais o sistema aprende sozinho. Então, quando eu tenho um jogo como, por exemplo, Chelsea e Manchester United, beleza? As casas de apostas, no caso as grandes casas de apostas, ou essas empresas que oferecem esse tipo de serviço, elas têm esse sistema de machine learning que vai trazer, baseado em todas essas estatísticas que existem armazenadas ali de muitos e muitos anos, muitas temporadas, inclusive da trajetória desses jogadores das equipes, eles conseguem transformar isso em probabilidade. A máquina faz o cálculo de probabilidade e entrega uma odd, um preço para essa probabilidade. Então, com todas essas informações, essa máquina ela oferece lá para o dono da casa de apostas ou para essas empresas que geram essas odds
oferece uma probabilidade transformada em preço para aquele evento acontecer. É óbvio, essa probabilidade, esse preço inicial que a inteligência artificial apresenta, ele não é necessariamente um preço correto, ele não está corrigido. Aí entra o papel dos odd makers. O que são os odd makers? Odd makers são os caras responsáveis por pegar essa informação preliminar que a inteligência artificial trouxe para eles e colocar ali informações que eles têm, certo? Essas informações que eles possuem podem ser escalação do time com algum desfalque, necessidade de vitória daquela equipe, alguma situação climática, como por exemplo está previsto uma nevasca para o jogo do Bayern de Munique e isso pode influenciar na probabilidade de um determinado evento acontecer. Então é aí que entram os odd makers de posse dessas informações e eles vão corrigir a odd que a inteligência artificial ofereceu. Então, começa na inteligência artificial com base em todas as informações salvas que eles têm ali, e acreditem, é muita informação. Depois, um odd maker, que é o profissional responsável por agregar mais informações que a máquina ainda não tinha, isso vai para dentro da cotação também e acaba mexendo no preço que vai ser colocado e disponível aí para o apostador, beleza? Feito isso, o mercado é aberto, as linhas são oferecidas, então você vai entrar na casa de apostas e nesse momento vai ser disponibilizado lá a linha do jogo entre Chelsea e Manchester United. Então ali você vai ter o Chelsea jogando em casa com odd de 1,90, o Manchester United de visitante com odd de 2,30, vamos dizer. Então essas cotações aí são as cotações iniciais oferecidas pela casa de apostas ou pela empresa que vendeu essas informações para a casa de apostas, beleza? A partir daí começa a acontecer um outro fenômeno, que é o peso do dinheiro, que a gente chama. O que esse peso do dinheiro faz? Quando um apostador chega e vê que aquela odd está de alguma maneira ainda desajustada, ele tem alguma informação a mais do que o odd maker tinha quando colocou aquela odd para rodar, ele vai receber depois informação, por exemplo, sei lá, o Cristiano Ronaldo tá machucado, ele não joga no Manchester United, foi confirmado logo depois que saiu a linha na casa de apostas, então essa odd do Chelsea, ela teria que estar mais baixa, certo? Então ele vai lá e começa a pegar, os apostadores começam a entrar nessa odd do Chelsea a 1,90 e pouco ali, e esse dinheiro que vai entrando vai fazendo com que essa odd corrija para baixo, ou seja, vai alterar a probabilidade do Chelsea vencer o jogo, certo? Altera por quê? Porque tem um fato relevante que é a ausência de um grande jogador na outra equipe. Então isso vai balancear a odd e quanto mais próximo do início da partida, mais informações a gente vai tendo, as escalações vão sendo disponibilizadas, o clima já tem uma previsão mais exata porque está mais próximo da hora do jogo, então todas essas informações aí vão agregando às odds o preço para deixar elas equilibradas, perfeito? Então quando a gente fala em ajuste de odd ou ajuste de cotação, a gente está falando nessas informações influenciando em como os apostadores vão colocando dinheiro dentro do mercado, perfeito? São assim que funcionam as odds, espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais como que isso funciona e como é importante a gente saber como as casas de apostas chegam nesse preço inicial para nos passar. Eles cometem erros, eles cometem desajustes nessas cotações, sobretudo em ligas pequenas onde eles não têm tanta informação, e é por isso que é importante a gente entender o que faz o dinheiro dentro do mercado, por que o dinheiro pode pesar tanto e por que é importante a gente ficar sempre esperto nas informações dos jogos, porque se a gente tiver uma informação antes da casa de apostas, a gente tendo a linha a nosso favor, a gente vai conseguir extrair valor dela. Então, para você entender o que é o conceito de valor e como você pode encontrar valor em um determinado mercado, em uma determinada cotação, é muito importante que você saiba como as odds são criadas, da onde que elas vêm e que existe sim um cérebro humano trabalhando por trás daquilo ali, vários, né? Trabalhando por trás daquilo ali para fazer com que exista o menor índice de erro possível da casa de apostas para trazer essa linha para o público, beleza? Então,
Esse aí foi o meu recado em relação a como funcionam as odds. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo, me siga no Telegram, que eu analiso os jogos por lá. Me siga no Instagram para saber um pouco da minha rotina de trabalho. Beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!